a live de hoje nós vamos conversar por que educar os filhos em sexualidade. Então esse é o tema da nossa live de hoje, que nós vamos conversar aqui. E enquanto eu estiver fazendo a live, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem saber alguma coisa, tiverem alguma dúvida, podem ir interrompendo e perguntando, tá, gente? Eu estou nessa semana dessas lives com essa proposta de interação com vocês. Então, fiquem à vontade para me questionar, né? Então, boa noite aí quem está chegando, Tarsila, Flávia, Luciane, Kerlis. Então, gente, tem outras que eu vi que já entrou, Aline, outras que já passaram por aqui, eu não consegui na hora falar, mas muito boa noite. Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo nessa noite, né? E mais uma noite desse programa de lives Sexualidade Também Se Ensina, que são lives onde eu falo sobre temas ligados à sexualidade na adolescência que podem aproximar vocês dos seus filhos. Então vamos lá, vamos ao tema de hoje, né? O tema de hoje é por que educar os filhos em sexualidade é importante? Porque isso é uma oportunidade, né, para a gente se aproximar dos nossos filhos. Eu falo sempre isso porque sexualidade, né, o sexo, na verdade, ele é uma função natural do ser humano. Ela é tão natural como é para a gente comer ou dormir. Acontece que a nossa história, a nossa cultura, depois que o ser humano ele se aculturou, a forma da gente lidar com o sexo, com essa função sexual, ficou muito diferente, né, dos outros animais que também são seres sexuados, né, que são seres que se reproduzem através do sexo. E, portanto, a gente, diferente desses animais, eles sabem muito bem o que é que eles têm que fazer, né? Então, cachorro, gato, cavalo, eles não precisam ser ensinados a nada, porque eles fazem sexo conforme a natureza mandou, apenas com o propósito da reprodução. Então, quando a fêmea entra no cio, o macho é atraído pelo cheiro, né, do feromônio que ela exala, eles se aproximam, ela, por sua vez, por estar numa condição fisiológica propensa a aceitar esse macho, essa fêmea, ela se envolve com ele, eles têm a relação sexual, engravidam e a reprodução acontece sem problema nenhum. Ou seja, não é sem problema, sem ninguém ter que ensinar para ele como é que ele tem que fazer sexo, ou como é que ele tem que lidar com essa situação da função reprodutiva. Agora, nós somos diferentes desses outros animais. Nós, como é que diz? Nós não fazemos mais sexo, né, conforme a natureza mandou. Teve uma época que a gente era assim também, mas há muito tempo que a gente não é mais assim. Desde que o ser humano se aculturou e as nossas funções também passaram a ser aculturadas, como, por exemplo, dormir. Dormir, você, dependendo do lugar onde você mora, da cultura do lugar que você vive, você dorme de forma diferente. Por exemplo, aqui no Nordeste, tem um monte de gente que adora dormir em rede, que não sabe dormir em cama. Já outras pessoas, se tiverem que dormir em rede, vai ter um grande problema, né? Não vai conseguir dormir durante toda aquela noite. Já em outras culturas, tem pessoas que dormem no chão, tem pessoas que dormem em camas todas cheias como é que diz? De enfeites, enfim. A gente tem uma série de questões ligadas à forma de dormir, ao horário de dormir, ao tempo de dormir, enfim, nós aculturamos. Então, de acordo com esse esquema que existe no meio que a gente está, a gente vai então se comportar de uma determinada forma em relação ao nosso sono. A mesma coisa vai acontecer também, por exemplo, com a alimentação.
Então, o que se come aqui no Nordeste, por exemplo, no café da manhã, é muito diferente do que eu comia quando eu morava em São Paulo. Então, em São Paulo, a gente toma lá um cafezinho preto com um suco de laranja, uma torradinha, requeijão. Aqui no Nordeste, claro, não são em todas as casas, nem é todo dia que a gente faz isso, mas principalmente o café do sertanejo, né? É um café com macaxeira, com inhame, com ovos, com carne, ou seja, a cultura é diferente, a forma de lidar é diferente. Então, porque a gente aculturou as nossas funções, a gente então teve que aprender como lidar com elas. A gente teve que aprender como é que essas funções, como é que a gente deve tratar essas funções e o que é adequado ou não é adequado para a gente nesse sentido, ou seja, naquela sociedade que você pertence, naquele meio que você vive. Né? Então, por isso, a gente precisou aprender a lidar com elas. E com o sexo, gente, não é diferente. Com o sexo, a gente também precisa aprender. Porque se eu tenho... Por que eu aprendo, né, a me alimentar direito? A gente aprende a se alimentar direito porque se quando a fome bater, eu não souber o que é melhor para o meu organismo, eu não souber o que é mais saudável, se eu não souber como é que eu lido com essa minha alimentação de um jeito que seja produtivo para a minha saúde, eu vou comer a primeira coisa que tiver na minha frente, a primeira coisa que, sabe, que me despertar despertar o meu apetite. Então, a gente, sabe, se não souber como lidar com a alimentação, a gente vai, então, se alimentar de uma forma errada, a gente vai, então, trazer um comportamento que não vai ser saudável para a nossa vida. A gente pode se dar mal, né? A gente pode, sei lá, comer algo estragado, comer alguma coisa que vai dar dor de barriga, enfim, né? Vai fazer essas escolhas, né, que a gente acaba fazendo quando a gente não está preparado, quando a gente não sabe, a gente vai acabar se dando mal. A mesma coisa vai acontecer com o sexo e a sexualidade, né? Então, é muito importante que a gente seja preparada para lidar com esse sexo. É importante porque é através dessa educação que a gente vai receber em sexualidade, que a gente vai ser capaz, né, de entender quais são os valores que existem na nossa sociedade, a gente vai entender quais são as expectativas que os pais têm, as expectativas que a gente desenvolveu naquela família, a gente vai aprender a ser responsável, vai poder se proteger. Através da educação em sexualidade, a gente consegue também explicar os nossos filhos, esclarecer os nossos filhos sobre coisas que possam estar afetando a autoestima dele, sabe, o pôr fé no taco dele, né? Ou seja, desenvolver aquele amor próprio. Lembra da primeira live que eu falei sobre a questão do amor próprio? Pois bem, é através da educação em sexualidade que a gente vai fazer tudo isso. E ela é necessária exatamente, né? Como as outras educações são necessárias na nossa vida, ela também é necessária para nos proteger, para nos informar, para nos esclarecer, né? Para nos preparar para lidar com esse meio que a gente faz parte, tá? Então, a educação em sexualidade, ela é aquela que a gente faz e acontece no dia a dia. Ela está ali no nosso dia a dia, sabe? Ela é uma experiência, né, de socialização que a gente tem e que permite a gente se posicionar tanto na nossa esfera social, ou seja, da gente nas nossas relações sociais, como também na relação da gente com a gente mesmo. Então, essa educação em sexualidade, ela vai ajudar a gente a se respeitar, a respeitar o outro, vai ajudar a gente a entender as sensações que a gente tem, enfim, todo aquele contexto que a gente já conversou aqui tantas vezes, né, sobre a questão da sexualidade, e ela, portanto, vai ser feita todo dia, toda hora, todo instante que a gente tem a oportunidade de fazer isso.
Então, por quê? Porque quando a gente faz educação sexual, a gente não é só aquilo que a gente fala, mas é também a forma como a gente se comporta, a forma como a gente demonstra para os nossos filhos, para a nossa filha, para o nosso filho, como é que a gente entende que é ser mulher, que é ser homem, os nossos valores. Então, tudo isso vai dentro desse pacote, né, diríamos assim, da educação em sexualidade. Então, a educação em sexualidade, ela acontece nesse nosso cotidiano, tá? E quem são as pessoas responsáveis por essa educação em sexualidade? Principalmente os pais. Claro, pode ter o educador da escola, pode ter, sabe, um especialista, como por exemplo, eu tenho momentos que eu atendo adolescente para dar uma orientação para eles sobre determinada dúvida que eles têm ou determinada informação que eles estejam precisando, ou aos pais. Isso não deixa de ser isso é uma educação em sexualidade com um especialista. Mas não só um especialista faz educação em sexualidade. Qualquer pessoa que é significativa para alguém vai interferir e vai promover a educação em sexualidade para aquele alguém, né? Para aquela pessoa, tá? Então, os pais, óbvio que eles têm um papel muito mais relevante, porque os pais, primeiro, né, têm um significado muito forte na vida dos filhos. Então, ele é o formador, né, dessa criança, ele que desenvolve, né, ele que é capaz de desenvolver nessa educação sexual o sentido de afetividade, porque desde quando a gente é pequenininho, quando começa essa relação entre mãe e filho, quando eles nascem, ou até mesmo antes dele nascer, né, quando a gente está ali já imaginando como eles serão durante a gravidez e tudo mais, a gente já vai desenvolvendo um vínculo afetivo, e esse vínculo afetivo a gente transmite ao cuidar desse bebê, né, ao se relacionar com esse bebê. E com isso a gente já vai dando a esse bebê uma noção do que é afetividade, do que é amor. Eu sempre falo, né, para os educadores, quando eu trabalhava em escola, que eles me perguntavam muito: Lena, como é que eu faço para ensinar esses adolescentes a amar? E aí eu falei para ela: os ame, porque é amando a eles que eles vão adquirir uma referência de amor. Ah, só o amor da professora é que vai valer, então, a partir daí para eles? Não. É mais uma referência de como eles podem ser amados. Porque tem muita gente que não pode viver uma relação afetiva amorosa, não é? Viver um relacionamento com mãe ou com pai que fosse de fato afetivo. E de repente na escola eles podem encontrar esse modelo, eles podem encontrar um jeito, né, de se relacionar afetivamente. Então, tudo isso é educação em sexualidade. E quando isso é feito através dos pais, tem um peso muito maior. Então, desse jeito que a gente vai no dia a dia passando e fazendo essa educação em sexualidade, né? E o que não é educação sexual, não é? A educação sexual, ela não é uma lavagem cerebral, como muitas vezes a gente ouviu, né, as pessoas falarem, de terem polêmicas aí nas redes sociais, que sabe que não pode ter educação sexual nas escolas, que as pessoas não podem fazer educação em sexualidade, sabe que a educação em sexualidade é uma lavagem cerebral, é para afetar os valores, né, das famílias, afetar os valores do adolescente, para mudar o que o adolescente pensa, fazer ele fazer coisas que ele não quer fazer, ou que não está preparado para fazer. Gente, educação em sexualidade não é nada disso, tá? Educação em sexualidade é você apresentar informações e condições e criar condições das pessoas entenderem, perceberem esses valores, essas expectativas, as informações que são necessárias para ajudar no seu desenvolvimento e no seu entendimento, né? E não tudo isso que foi colocado, né? E mais, a educação em sexualidade não é uma conversa única, não é, sabe, um projeto que aconteceu naquela escola que é o suficiente para cobrir
todas as demandas que um adolescente precisa. Não, a educação em sexualidade, ela se faz, como eu falei para vocês, em todas as oportunidades que a gente pode estar presente e que surja nessa relação que a gente tem com o adolescente. Então, a educação em sexualidade, ela existe, né, de uma forma como é que diz? Muito mais presente do que a gente imagina. Não é? É ela, na verdade, né, como dizia o Rubem Alves, que vai dar o tom do nosso comportamento em relação à sexualidade. O Rubem Alves, ele trazia uma história no livro dele, um livro que ele escreveu para adolescentes, que ele conta, né, que se fosse comparar o sexo à música, ele poderia dizer que todos os animais tinham nascido com o seu instrumento e a sua partitura. O ser humano, ele nasceu com o seu instrumento para tocar, não é, o sexo, mas ele não nasceu com a sua partitura. A partitura, ela é construída a partir desse dia a dia, desses contatos, dessas influências, dessas expectativas, desses valores, das regras, das normas, das vivências, das experiências, não é? Que vai formando, que é dada, na verdade, através dessa educação sexual. Então, a educação sexual é que vai construir a nossa partitura, a forma como cada um, né, vai tocar a sua sexualidade, vai tocar, né, esse seu instrumento da função sexual. Então, é a forma, e essa forma de cada um, ela é única. Ela é única. Então, por exemplo, quando a gente quer que o nosso filho, a nossa filha pense como nós, ajam como nós, sejam como nós fomos adolescentes, isso não vai acontecer. Isso só vai afastar vocês dos seus filhos, porque cada pessoa é única e o comportamento e a sexualidade deles também será única. Também é única, né? Será não, porque ela já está aí rolando, ela já está aí acontecendo, tá? Então, gente, o que a gente pode ver é que a gente tem, né, um corpo que ele demanda uma função, essa função tem uma sociedade que cria normas, cria regras para a gente poder conviver com essa função, no caso aqui da nossa conversa, o sexo, né? E mais, a gente tem aí uma condição psicoemocional, ou seja, a nossa capacidade, né, cognitiva e a nossa capacidade adaptativa para a gente poder administrar, e cada um de nós, né, é capaz disso, de administrar o que o meu corpo pede e diz com aquilo que a minha sociedade manda e espera de mim. E isso, gente, é feito através dessa educação sexual. Então, essa educação sexual é ela que vai fazer a adequação, né? É ela que está aí formando essa nossa sexualidade, que é ligada à nossa imagem, que é a nossa imagem corporal, a nossa autoestima, a autoconfiança, o autocuidado, né? O respeito a si e ao outro. As sensações do corpo, os sentimentos e as emoções que as pessoas têm em relação ao sexo e aos estímulos sexuais, o relacionamento familiar, o relacionamento com amigos, a sua relação social de uma certa forma, o relacionamento afetivo, a sua saúde, a segurança pessoal e o seu projeto de vida. Então, tudo isso é a nossa sexualidade e ela é moldada através dessa educação sexual que cada um é capaz de receber na sua vida, né? Então, essa educação sexual, ela vai fazer exatamente essa adequação baseado naquilo que a gente é capaz de fazer e dar, né, aos nossos filhos. E aí eu tenho o exemplo, né, aqui de uma aluna minha, lá do Papo Firme, né, que quando a filha dela chegou na adolescência, ela começou a perceber que ela disse: Lena, eu não sei falar de sexualidade, eu não sei fazer educação sexual para minha filha, né? Aliás, eu acho que eu nem faço educação sexual,
Porque se eu não consigo nem dizer a palavra sexo, aliás, tem até um depoimento dela, né, nessa semana aí, da semana do Você Mais Perto do Adolescente, tem até um depoimento dela gravado em um dos vídeos, né? Então ela disse, na hora de falar com a minha filha, eu fico vermelha, eu fico constrangida, acabo ficando travada, não digo nada, sabe? Então eu acho que eu não estou fazendo essa educação sexual, eu não sei como é que eu vou lidar, né, com a minha filha. E aí ela foi fazer, então, o curso do Papo Firme, e no curso do Papo Firme ela conseguiu entender, né, a questão da sexualidade, ela conseguiu entender onde estavam os mitos e os tabus dela, e ela conseguiu, através desse conhecimento, através de entender a sexualidade na adolescência, como falar com a sua filha, né? Como ela chegar mais perto da sua filha, a ponto, né, dela conseguir hoje ser uma mãe que a filha conversa, ela conversa com a filha, agora já as amiguinhas da filha dela já querem conversar com ela, e isso é muito legal, né? Agora, por outro lado, né, foi o que eu disse para ela, isso não quer dizer que você não fazia educação sexual. Você fazia, só que você fazia uma educação sexual que não era adequada para você se aproximar da sua filha, para você dar o suporte para sua filha que ela precisava nesse início da puberdade, para dar o suporte que ela tinha, como é que diz? Necessidade, né? Ou seja, das informações que ela precisava aprender, de ter uma mãe que ela pudesse conversar e tirar as suas dúvidas, as suas curiosidades, poder pedir, né, uma opinião sobre os garotos que estão lá paquerando, enfim, trazer esse papo para o cotidiano delas, não é? E isso foi uma coisa muito legal, inclusive para poder não só conversar sobre esses assuntos, como também fazer esse papel, não é? De mostrar quais são as regras, de mostrar quais são as normas, de mostrar quais são os limites, né, que a gente tem que colocar nessa relação que a gente tem com a nossa filha ou com o nosso filho. Então isso é muito... A educação e sexualidade, ela é, sabe, essa atividade que a gente faz todo dia, mesmo quando a gente nem sabe que a gente está fazendo educação sexual. A gente está fazendo sim, não é? Ai, obrigada, Milena. Milena desconvidou várias pessoas para participarem da live. Que legal, Milena, obrigada. Então, vejam bem. Essa história da gente dizer, minha mãe nunca conversou comigo, minha mãe nunca me deu educação em sexualidade, sabe, e eu me virei sozinha. Primeiro, será que a gente se virou mesmo, né, de uma forma adequada? Ou a gente passou por uma série de sofrimentos, a gente passou por uma série de dificuldades, algumas pessoas, inclusive, se machucaram com cicatrizes, né, difíceis de serem saradas, né, de serem cicatrizadas. Não é? Agora, a gente, na verdade, não é que a gente não recebeu educação sexual, a gente recebeu educação sexual, só que muitas vezes essa educação sexual, ela não era adequada para preparar a gente para essa vida, e aí, portanto, a gente acaba se machucando e acontecendo todas essas coisas. Eu lembro muito bem, por exemplo, quando eu fui me casar. Quando eu fui me casar, a minha mãe, a única coisa que ela me disse antes de eu me casar, né, foi: minha filha, você passe muito bem as golas das camisas do seu marido, porque o seu marido, ele é um homem muito exigente, muito vaidoso, então tome muito cuidado, né, com a roupa dele, tome muito cuidado com as camisas dele. Minha mãe fez educação em sexualidade? Quem me responde aí? Vamos lá, quero ouvir de vocês. Minha mãe fez educação em sexualidade nessa hora? Vamos, gente. Eu sei que tem um certo delay. O que é que vocês acham? Vocês acham que ela fez uma educação em sexualidade?
A Nayara colocou aqui, sim. Quem mais? Sim, ela fez, né, educação em sexualidade. Só que não foi a educação em sexualidade primeiro, a que eu queria, né? Eu queria que ela me contasse como é que era fazer sexo, eu queria que ela me desse dicas, eu queria que ela me... outra pessoa que colocou não, mas ela me deu, sim, ela fez, sim, educação em sexualidade. Só que essa educação em sexualidade que ela me deu não era adequada. Mas o que é que ela me mostrou? Ela me mostrou como era o papel de mulher. Isso não é educação em sexualidade? Claro que isso é educação em sexualidade. Isso é educação em sexualidade. Agora, não era a educação que era adequada, ou que eu achei que fosse adequada para quem estava me preparando para a minha vida de casada, não é? Ou seja, ficou faltando as informações principalmente sobre sexualidade. Então, ela deu a visão dela, né, do que ela achava, como ela achava que eu tinha que ser uma esposa. Então, ela deu essa educação. Então, isso é educação em sexualidade. Talvez não fosse a que eu queria, o que eu esperava, mas foi a que ela pôde me dar naquele momento, né? Então, a educação em sexualidade não é quando a gente consegue falar sobre sexo, não é só quando a gente consegue falar com a nossa filha ou com o nosso filho como lidar com a questão da pornografia, da masturbação, ou seja, de coisas ligadas diretamente a situações eróticas. Não, não é falar de sexualidade, fazer educação em sexualidade é tratar de papéis sexuais, como a minha mãe fez, é tratar, né, do comportamento sexual, mas é também tratar do respeito à diversidade, é também tratar da sua condição, né, do seu papel, né, como homem, como mulher, os modelos, né, que você passa para sua filha ou para o seu filho, enfim, tudo isso é educação sexual. A gente está fazendo essa educação sexual o tempo inteiro, mesmo sem a gente saber que a gente está fazendo educação em sexualidade. Portanto, daí a importância da gente ter essa consciência, da gente saber que a gente está, sim, educando em sexualidade, mesmo quando a gente não teve a intenção ou a gente não teve o propósito e tem a consciência, né, de que a gente está fazendo isso. Né? Então, o jeito da gente fazer educação em sexualidade não é a gente se baseando apenas na nossa experiência ou a gente lidando, né, com essa educação em sexualidade apenas com aquela educação que a minha mãe, que a sua mãe passou para você, ou da sua experiência pessoal, ou das informações que você conseguiu obter até então. Porque muitas vezes esse conhecimento que a gente tem e essa experiência que a gente traz, né, da nossa vida, ela pode não ser uma experiência mais suficiente para a gente poder educar os nossos filhos para esse momento que eles estão vivendo, não é? Afinal de contas, os nossos filhos, eles vivem hoje num mundo que é um mundo muito mais livre, né? Um mundo muito mais liberal do que inclusive vocês, que já pegaram uma sociedade bastante liberal. Hoje ela está muito mais livre do que quando vocês eram adolescentes. E, portanto, essa geração de hoje, ela tem uma necessidade muito maior do que, por exemplo, a minha geração, de ir em busca de novos conhecimentos. Porque aquilo que você viveu, embora tenha sido há tão pouco tempo, pode ser que não faça mais sentido para a realidade que o seu adolescente está vivendo hoje. Então, só o que a gente trouxe vai ajudar a gente? Vai ajudar, mas só isso pode não ser suficiente para a nossa relação com os nossos filhos, para a gente conseguir se aproximar dele e a gente conseguir passar para ele essa preparação, né, da gente conseguir prepará-los, na verdade, para lidar
com essa realidade, né? E lidar com essas possibilidades que esse ambiente mais liberal proporciona hoje para os nossos adolescentes, né? Aqui em casa, minha mãe e minhas tias falavam que eu tinha que esperar o marido com cheiro de comida e de banho tomado. Com cheiro de comida e de banho tomado, é muito bom, né? Então, e eu te digo, viu, Milena, que o meu pai, ele nunca estimulou a minha mãe a ir para a cozinha, porque ele tinha, primeiro que ele tinha horror de comida, né? Ele não comia. E segundo que ele tinha pavor, né? De chegar em casa e sentir a minha mãe com cheiro de comida. Olha aí como as coisas podem ser diferentes, né? De acordo com o jeito de ser de cada pessoa. Por isso que é tão importante a gente conversar, por isso que é tão importante a gente debater esses assuntos, né? A gente trazer esse conhecimento. Imagina se eu fosse me pautar para educar os meus filhos apenas com aquilo que eu aprendi e as minhas experiências, né, da minha educação familiar. Eu não ia dar conta. Eu não ia dar conta de chegar para minha filha e passar para ela a mesma educação que a minha mãe me passou. Era completamente diferente. Então eu tive que ir em busca de conhecimento, eu tive que buscar esse conhecimento sobre sexualidade para poder aprender a lidar com a sexualidade dos meus adolescentes, né, dos meus filhos. E na época era muito mais difícil a gente encontrar informações do que vocês podem encontrar hoje. Então não percam essa oportunidade de vocês poderem buscar mais conhecimentos para vocês lidarem de uma forma cada vez mais adequada a essa realidade que o seu filho ou sua filha pode viver nos dias de hoje, né? Liberal, mas ainda prevalece o machismo e as diferentes maneiras de educar meninos e meninas. E isso é uma grande verdade. Liberal, porém, ainda não ideal. Ela está mais liberal, o que não quer dizer que a nossa sociedade tenha um comportamento ideal e adequado a todas as necessidades da gente. Então, e até por isso se torna, né, mais importante ainda que a gente esteja tomando conhecimento, né? Que a gente esteja aí se envolvendo, sabendo do que acontece, formando um posicionamento nosso, uma convicção, para que a gente possa, de fato, conversar com os nossos meninos e as nossas meninas de um jeito que seja mais efetivo, diminuindo essa desigualdade, né? Diminuindo essa violência, de preferência até acabando, né, com essa violência. Sei que isso é um sonho quase impossível, mas não custa a gente fazer a nossa parte e tentar, e sabe, tudo que a gente puder fazer para que isso vá se, como é que diz? Que isso vá sendo, que isso diminua, né? Deixa eu parar de complicar aqui minha vida, para que isso diminua, a gente vai acabar diminuindo sim, e quem sabe a gente chega lá. Né? Talvez eu não veja isso acontecer, mas quem sabe vocês veem, quem sabe a geração dos seus filhos ou dos seus netos, não é? Então, mas o que a gente não pode é se acomodar e parar e achar que não, sabe, não tem jeito, é assim mesmo, não, tem jeito, o jeito é cada um poder fazer a sua parte, porque todos nós podemos mudar essa realidade, né? Cada um de nós fazendo um pouco, entendendo, indo buscar informação e se preparando, pode fazer a gente mudar essa realidade, né? E eu acho que quando a gente busca conhecimento, eu acho que quando a gente vai, né, atrás desse conhecimento e que a gente, sabe, acaba vendo o mundo, outras opções que o mundo nos dá, né? Isso é muito rico, vocês nem imaginam o quanto, sabe, é delicioso a gente aprender sobre sexualidade. Quanta coisa que a gente vai descobrindo e a gente vai vendo, né, que tá ali no nosso dia a dia e a gente nem tinha se apercebido disso. Eram coisas que a gente vai incorporando e que a gente acha que, sabe, a gente nasceu assim. Não, a gente não nasceu, a gente aprendeu. Então, se a gente aprendeu, a gente pode aprender outras coisas também. Então,
esse é, eu acho que é o grande trunfo, né, da educação em sexualidade. Ela ser capaz de adequar, ela ser capaz de transformar a gente através do conhecimento. Então, é, como é, essa esse presente, né, que a educação em sexualidade nos dá, ela não pode ser deixada de lado. E por isso que eu não deixo de lado, por isso que eu estou aqui com vocês todos os dias, seja em live, seja nos vídeos curtinhos, porque eu acredito na educação em sexualidade. Eu sei que ela pode transformar as nossas relações, ela pode nos transformar em pessoas muito mais felizes, em pessoas muito mais adequadas, tanto para com a gente mesmo, como para com os outros e principalmente nessa nossa relação, né, com os nossos filhos. Isso, sabe, quando a gente se prepara, porque isso tem um grande problema, né? Muitas vezes a gente entra em pânico e a gente não sabe lidar com a adolescência porque a gente não se preparou para ela. Vocês vão ver nessa série que eu estou preparando aqui para vocês, a gente não se prepara para lidar com a adolescência. E aí, como a gente não se preparou, tudo que vem é uma surpresa, tudo que vem a gente, sabe, se atropela, a gente tromba e obviamente que essas circunstâncias não são positivas para o nosso relacionamento com o nosso adolescente, não é? Então, gente, diante de tudo que eu coloquei aqui, não é? O que eu quero agora tem um jeito de se buscar esse conhecimento, né? de se aprender sobre sexualidade, se aprender como utilizar esse conhecimento em sexualidade para você chegar mais perto do seu adolescente. E essa possibilidade está exatamente nessa série que eu vou apresentar para vocês na semana que vem, você mais perto do adolescente. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, né? Faça aí a sua inscrição. É um evento online, gratuito, que vocês, para participar, é só se inscrever. Entra aí no meu perfil que tem o link, ou então na descrição desses vídeos que também tem o link. E se vocês conhecerem alguém aí como a Milena, né? Vocês conhecerem alguém que vocês acreditam que também estão precisando ouvir sobre essas informações, estão querendo chegar mais perto dos seus adolescentes, se aproximar, ser uma mãe amiga como aquela que a gente conversou ontem à noite, não é? Então, gente, divulga, compartilha, convida para participar aqui das lives. Eu vou ficar bem feliz. O que eu quero é que quanto mais gente possa estar junto, né, conosco aqui, a gente possa disseminar cada vez mais esse tipo de conhecimento, esse tipo de oportunidade, tá? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram, né, comentar, ou se vocês viverem alguma situação que vocês queiram colocar, eu estou aqui disponível para a gente conversar. Ainda tenho aqui um tempinho para ficar com vocês, se vocês quiserem, obviamente, né? Então, essa educação em sexualidade é uma grande oportunidade, não é? Uma grande oportunidade porque quando a gente aproveita essa educação em sexualidade, a gente traz informações, esclarecimentos e mais, né? Além da gente se aproximar dos nossos filhos, a gente consegue protegê-los, a gente consegue prepará-los para que eles sejam pessoas responsáveis, pessoas que lidem com a sua educação em sexualidade de uma forma responsável, sem correr risco. Por exemplo, hoje eu recebi um WhatsApp de um WhatsApp de uma garota que ela teve uma relação sexual o mês passado, que foi uma relação de risco, que ela ficou lá sofrendo, angustiada, tomou a pílula do dia seguinte, querendo saber se ela ia ficar grávida ou não ia ficar grávida, desceu a menstruação, ou seja, ela não ficou grávida, mas quando chega agora, de novo, no mês seguinte, ela vai e repete a mesma história.
Então, veja, essa garota não foi preparada para lidar com a sua sexualidade. Ela não foi preparada para lidar, sabe? Ela não aprendeu a se proteger, ela não aprendeu a lidar com os riscos, né, de uma gravidez na adolescência. Então, é muito triste quando a gente vê esse tipo de situação acontecendo, quando eu vejo que tem caminhos que a gente pode seguir que vai preparar essa adolescente ou esse adolescente para não passar por esse tipo de situação. Sim, ser mãe, ser pai é um aprendizado e isso mesmo, né? Buscar informações para a gente se tornar cada vez mais consciente. E não apenas de qualquer jeito, porque de qualquer jeito é o jeito que a gente já vem fazendo. E de qualquer jeito não funcionou, né? Você me conheceu no congresso da semana passada e amei como você trata o assunto. Eu sou psicóloga voluntária em uma escola estadual, onde atendo adolescentes. Que bom, fico feliz que você tenha participado do congresso do Congresso de Sexualidade Feminina. Que legal, fico muito feliz. Meu primeiro orgasmo foi aos 37 anos, nunca tinha conversado sobre isso com ninguém. Tenho 4 meninos em casa. Quero que eles sejam homens delicados ao ponto de se preocupar com o prazer da companheira. Para isso, eles precisam ser ensinados, né? Para isso, eles precisam ser preparados, porque a gente não nasce sabendo, né? Quero aprender, ora não errar com a minha segunda filha. Espera aí, deixa eu ver aqui. Agora, uma coisa que me intriga é que a informação sobre os métodos contraceptivos e tanta jovem engravida. Mas a questão não basta só informação, não é? Tem uma live que eu fiz, que é uma live que eu falo, né, que se chama Engravidar é uma Escolha, mas que eu coloco nessa live... na verdade, essa live agora ela virou um conteúdo do meu curso, não é? E nessas lives eu coloco exatamente como é que a gente prepara, porque a informação é importante, mas só a informação ela não é o suficiente. Como para o garoto ser um garoto delicado, ser um garoto atencioso, né? Não só com o prazer dele, mas também com o prazer da sua parceira, é importante que ele entenda o que é esse prazer das meninas, como é que é o corpo de mulher, o que é o prazer deles, como é que é esse corpo de homem, o que é a relação sexual. E isso é educação em sexualidade. Então, essa educação em sexualidade vai ser primordial, né, para você poder fazer isso, viu, Milena? E convida mesmo aí as tuas amigas. É isso aí. As pessoas precisam estar inteiradas, né, de que para você ter uma expectativa em relação ao seu filho ou sua filha, você precisa prepará-los para que eles possam viver esse tipo de situação, ou seja, poder dar conta dessas expectativas, né? Porque senão a gente fica fazendo, como eu falo, a prevenção da esperança. Eu espero que meu filho use camisinha, eu espero que meu filho saiba lidar com o corpo da outra pessoa, e a gente, sabe, só esperar não vai resolver nada. A gente precisa preparar. E a forma de preparar é essa educação em sexualidade. Por isso que fazer educação em sexualidade é algo tão importante para a nossa relação com o nosso filho e com a nossa filha. Oi, Bia, quero aprender e não errar com a minha segunda filha. Bia, é bem legal a gente querer aprender. Sempre é tempo, sabe, da gente aprender, sempre dá tempo da gente buscar mais conhecimento e não repetir os erros. Eu acho que esse, sabe, parabéns, sabe, é por aí mesmo, a gente não repetir os erros. E se existe uma forma de você não repetir esses erros, né, por que não ir atrás disso? Para você viver melhor, não é, com você, com as suas filhas. Então, isso aí é uma coisa bem louvável. Tenho uma enteada, uma menina de 10 anos e um filho de 9.
Como saber... Peraí, antes que eu me perca aqui. Como saber a hora de falar com eles sobre sexo. A hora de falar com eles sobre sexo não tem uma hora certa. O que vai ter, não é? O que a gente tem são... como é que diz? O que vai ter são temas, né? Determinados assuntos que eu vou conversar com uma criança que tem 4 anos, por exemplo, sobre de onde vêm os bebês, né? Ou sobre por que o corpo de menina é diferente do corpo de menino. Aos 10 anos eles podem estar curiosos já por querer saber, aí na idade, né, que está a sua enteada e o seu filho, eles já podem estar curiosos em querer saber sobre as transformações que eles vão passar. Então, o que a gente precisa é observar os nossos meninos, saber o que é importante conversar com eles em cada uma dessas etapas, né? Que é uma coisa que eu trago bem claramente no meu método, para poder vocês terem condições de saber o que dizer, quando dizer e como dizer, não é? Então, para isso, a gente precisa compreender o desenvolvimento da sexualidade na adolescência, para a gente saber o que e em que momento a gente pode falar as coisas para os nossos filhos. Mas te adianto que nessa idade, com 9, 10 anos, é uma idade que eles já sabem bastante coisa. Veja o que é que você está querendo conversar com eles e questiona eles. O que é que eles já sabem sobre isso que você quer falar com eles? Ah, você está corrigindo aqui, não é? Convidar as mães que estão preocupadas com a gravidez na adolescência e as doenças sexualmente, né? Preocupadas com a felicidade dos filhos. A gente tem sim que se preocupar, né, com essa felicidade dos nossos filhos, porque essas questões são questões que vão afetar sim, né, a felicidade deles. Já vi muitos jovens se machucarem e machucarem feios por não terem conseguido saber como lidar com a sua sexualidade nesse momento. Portanto, o nosso papel, o papel do professor, aí como a Macé, acho que é Macicleide está colocando, né, que ela é professora, é importante a gente ter um papel bastante importante na vida dos nossos filhos, nesse sentido de ajudá-los a entender o que está acontecendo com eles em relação à sua sexualidade e a se preparar para lidar com ela. Porque ela é nossa vida, né? Ela está lá. Ela está aí, mexendo com tudo que a gente está fazendo. E na adolescência, então, né? Nossa, não dá nem para a gente achar que isso não importa, né? Ah, sua filha tem 17 anos e a outra 9 anos. Estão em idades bem distintas, os interesses bem distintos, mas é possível conversar com as duas, né? Então, você já vai ter que ter aí um papo muito mais voltado, né, para a vida sexual propriamente dita, enquanto que a de 9 você vai ter que ter aí uma conversa ainda mais voltada na preparação dela. Ela está sendo gestada, né, para começar entrar nessa adolescência. Então, nessa vida de adolescente. Então, se preparada, você começar a prepará-la desde já, isso é uma atitude bem interessante, bem importante. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que chegar com um monte de conteúdo para a nossa menina, para o nosso menino, e não é bem assim. A gente primeiro precisa saber o que é que eles querem saber, o que é que eles já sabem, porque às vezes a gente vai chegar ali achando que o nosso filho não sabe nada, e na verdade eles já sabem alguma coisa. Eles podem não saber exatamente contextualizar, sistematizar aquela ideia, aquele conteúdo, entender claramente o que está acontecendo, mas ele é capaz, muitas vezes, de já entender coisas que você acha que nem estava passando pela cabecinha dela, né? Então, procura saber primeiro, né? Observa, vê o que ela acha, o que é que ela está achando das situações que ela acha interessante, e você vai gradativamente conversando com ela. E vai lá na série que você vai ter mais ideias ainda. Eu penso que devemos estar atentas e não fugir das perguntas delas. Sem dúvida nenhuma, né? Fugir das perguntas, quando a gente foge das perguntas, a gente está
de novo, mostrando para eles que a gente não é capaz de dar a educação sexual que eles esperam que a gente dê, que a gente não é capaz de suportar essa curiosidade, de suportar essa pergunta que eles estão fazendo. E aí o que acontece? Não é para a gente que eles vão perguntar quando eles tiverem dúvida na adolescência, né? Então, tá sempre atenta, respondendo a essas perguntas é o caminho, né, da educação em sexualidade que pode ser, que era adequada aos nossos filhos. É quando a gente responde e pergunta, não só responde, mas responde e pergunta. O que ele entendeu? O que ele já sabe? O que ele quer saber mais? Então fica ligada aí na questão do ouvir, né? Estar atenta, ouvindo o que seus filhos percebem e vivem já em relação à sexualidade deles. Na hora que perguntar é a hora, sim. Na hora que perguntar é a hora também. Mas às vezes a gente pode ter um filho que seja mais tímido, a gente pode ter uma filha que ela fique mais constrangida em fazer esse tipo de pergunta. Então a gente precisa entender outras formas, aprender formas de abordagem para poder trazer, puxar a atenção deles e conseguir fazer essas conversas. Penso também que eles testam a gente, já sabem, perguntam só para ver o que vamos dizer. Com certeza. Com certeza eles vão querer testar para saber até onde você vai dar conta, né? Daí começa a relação de confiança. Se você dá conta, se ele percebe, né, que você dá conta, sim, né, se vai criar essa relação de confiança. Se ele percebe que você não dá conta, muitas vezes o que vai acontecer é que ele não te dá outra oportunidade. Quando ele tiver uma dúvida, ele pode procurar uma outra pessoa, procurar a internet, né, procurar só saber dos amigos, enfim, você acaba perdendo uma oportunidade de estar próxima do seu filho. Bom, gente, o nosso tempo se esgotou, né? Precisamos finalizar e amanhã eu volto aqui com vocês com um tema bem interessante, né? Que vai se chamar do ficar bem ao se dar mal. Nós vamos conversar amanhã sobre ficar, nós vamos entender o que é, qual que é a razão do ficar, os benefícios do ficar, por que o ficar veio, né, desde a época de vocês, quando vocês eram adolescentes, e ficou, né? Veio e ficou, e a gente então vai entender quando é que ele faz bem e quando é que ele faz mal. Então, do fica bem ao se dar mal. Então, esse é o tema da nossa live de amanhã. Porque eu acredito que quando a gente entende e explica, né, as nossas expectativas, o que a gente entende para os nossos adolescentes, o conflito na adolescência diminui e a gente consegue ficar cada vez mais perto dos nossos filhos. Então, obrigada aí pela participação de todos, parabéns, né, por vocês estarem aqui nesse horário conversando comigo sobre sexualidade. Boa noite para vocês. Até lá. Tchau.